Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 7 até o 12. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 12. Quero oferecer o culto hoje em ação de graças pela ação que foi efetuada ali em Manari. Foi bênção do Senhor, muitas vidas alcançadas, muitas famílias assistidas. Que o Senhor continue abençoando esse grupo de missões. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos clamar a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem trazendo ao coração dos Teus filhos a certeza absoluta, a confiança firme nas Tuas santas e gloriosas promessas e, sobretudo, Senhor, sobre o fato de que o Senhor é o grande vencedor. A Tua justiça, ela vencerá sempre, apesar de todos os pesares. Nós somos preparados e habilitados por Ti para ser mais do que vencedores. Fala ao nosso coração de um modo especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente tem trazido uma série de mensagens a respeito da fé, da necessidade de manifestarmos um relacionamento estreito com o Cristo vivo. E nunca foi tão imperioso que esse relacionamento, que essa fé seja exercitada e esse relacionamento seja experimentado no dia a dia. Chamar Jesus para as nossas agonias, chamar Jesus para as nossas encrencas, chamar Jesus para as nossas perdas, clamar a Ele que nos sustente com a sua mão direita fiel, porque são muitas as dores, são muitas as decepções, as agonias pelas quais o povo de Deus tem passado. Agora mesmo nós estamos vendo aí na mídia uma série de notícias, não é de hoje essas notícias de violências de toda sorte, violência contra a mulher, violência contra idosos, violência contra crianças, escolas. A gente viu o que aconteceu há dias atrás lá na cidade de Suzano, em São Paulo. Que coisa tremenda aquilo ali. E ontem eu estava vendo na mídia uma notícia que eu fiquei impressionada. Que falta de respeito aos professores, tá? Quando eu era menina, já faz algum tempo, né, pastor Márcio? E havia um respeito tão grande pelos professores. O professor era alguém tão respeitável, era alguém tão especial, que ao entrar na sala nós ficávamos de pé para recebê-los. Era uma forma de reverência,
porque aquela pessoa que estava ali representava a sabedoria. Hoje não se respeita mais os professores. Eu vi na mídia hoje uma notícia que eu fiquei chocada. Uma professora pediu ao aluno para buscar água para ela tomar um remédio. Ele foi na privada, pegou água e trouxe para ela tomar o remédio. Gente do céu, que coisa tremenda. A gente vê professores apanhando em sala de aula e não há quem tome uma providência. Aí a gente se debruça na palavra de Deus e a gente começa a ver que tudo que está escrito ali é de uma contemporaneidade que impressiona. Quando nós lemos um texto como esse, parece que fala das notícias do dia, das notícias dos jornais do dia. E Paulo aqui, ele escreveu para corrigir o engano trazido por uma epístola supostamente escrita por ele, falando da segunda vinda de Cristo como se já tivesse acontecido. O verdadeiro ensino acerca desse evento já havia sido dado por ele sem nada mais a acrescentar. Como em todas as épocas, naqueles dias, também apareceram os pregoeiros da mentira, os falsos mestres, que entravam ou adentravam as comunidades para disseminar histórias e mentiras. E percebemos essa tendência não apenas em termos espirituais e teológicos, mas em todas as áreas que afetam o ser humano, sobretudo os saberes humanos. Paulo, além de corrigir o falso ensino, confronta aqueles irmãos, ratificando, confirmando seu verdadeiro ensino. E aí a gente começa a perceber que verdade versus mentira, justiça de Deus versus iniquidade, é um duelo ancestral. E não é de hoje. Parece que as coisas vão num crescendo sem que haja freio. No que tange aos filhos de Deus, nada é secular. Tudo tem um caráter sagrado, pois a nossa vida é regida por aquele que nos comprou por preço de sangue. Mas daquela lista que eu trouxe no início, o que mais impressiona e causa perplexidade é quando essas ações escusas, quando essas ações de mentira e de iniquidade acontecem no seio da igreja do Cristo, ou daqueles que se dizem cristãos e ministros de Deus. Quantas notícias têm nos chegado de histórias de comunidades inteiras espoliadas por muitos que se dizem líderes. E eu fico impressionada com isso. Parece que o povo não perdeu o temor de Deus. Por isso devemos ter cuidado. E quando a gente traz uma palavra dessa, a gente traz com temor e tremor. E aquele que pensa está em pé, veja que não cai. Eu gosto de repetir demais esse versículo, porque quando a gente traz uma palavra dessa, parece que a gente está com o dedo em riste. Não, a gente está aqui constatando fatos, situações que têm acontecido de uma forma desenfreada no nosso tempo. Eu li uma coisa muito interessante nesses dias, que dizia assim: todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. Toda semeadura gera uma consequência. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, seja bom ou seja ruim. Aí a gente ouve histórias tremendas de idosos abandonados, de pessoas largadas, de pessoas sem arrimo, sem cuidado nenhum. Gente do céu, o que é isso? Há pouco eu estava ouvindo uma história de uma irmã que dizia que uma pessoa que ela conheceu disse: olha, se eu vi um ser humano caído na rua com fome, passando mal, e vi um cachorro, eu acudo o cachorro, deixo o ser humano. Acorde o cachorro, mas acorde o ser humano, né? É um esfriamento do amor tão grande que assusta. E aí a gente para dizer como tem sido as nossas semeaduras. Pensemos sobre isso. Ainda é tempo de
renovar as sementes, de lançar fora as sementes malditas e escolher as boas sementes. E aí tem faltado discernimento e nos deixamos levar facilmente pelo engano, somos seduzidos pela mentira com facilidade. Como diria um velho tio, somos fracos para pegar amizade. O sujeito entra numa igreja, vê alguém com um falar desconexo, vê alguém com a oração tremida, já coloca uma tarja que aquela pessoa é super espiritual. Não olhe as palavras, olhe os atos. Qualquer um que se achegue a nós com palavras de lisonja ou bajulações, ou mesmo enrole a língua, como eu disse antes, no falar desconexo, este vai para o topo da lista dos super espirituais. Falta discernimento. Cadê o discernimento, gente? Quão tolos temos sido. Esquecemos que crer é também pensar. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Presta atenção em nome de Jesus. A nossa passionalidade tem nos levado a abismos cada vez maiores, em todas as áreas. É uma pressa tão grande para julgar, para achar que está bom, que está certo. Eu sou muito apressada nas coisas práticas da vida. Quem me vê fazendo um bolo ou fazendo alguma coisa dentro de casa fica cansado só de me ver fazer, porque eu faço tudo correndo. Outro dia a irmã Mara disse que me diga em quanto tempo foi feito esse bolo, que eu digo em quanto tempo. Eu digo quem foi que fez. Outro dia eu passo, a irmã Evani passa por mim na rua, disse que me chamou, foi muito. Eu digo que eu não estava passeando, eu estava olhando para o chão com medo de cair. E doida para chegar para fazer o que eu fui fazer. E eu vou e volto. Ela disse, me diga uma coisa, as compras já estavam em cima do caixa esperando por você. Eu digo, não é bem assim. Mas essas coisas que a gente pode fazer rápido, a gente faz para dar tempo para as coisas que demandam tempo, a gente parar para analisar, para observar. Está ouvindo? Então, que o Senhor possa nos dar discernimento. Tem faltado discernimento no meio da igreja. O alvo da ação do maligno são os filhos da luz, porque os filhos das trevas já seguem seus ditames. Só os que não são do Senhor militam visivelmente em suas fileiras. Então ele quer atingir os filhos da luz. E tem uma coisa muito curiosa acerca do adversário. Ele tem uma qualidade, como diria o irmão Celestino. Ele é perseverante. Ele não desiste. Ele muda de estratégia. E sai mudando de estratégia até conseguir o intento. Cabe a nós vigiar, orar e ter discernimento. Aqueles que são do Senhor, embora possam por breve tempo permanecer sinceramente equivocados, terão seus olhos abertos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abra os olhos. E eu continuo falando sobre isso. A garganta já não está muito boa, mas enquanto eu tiver voz para falar, eu vou repetir isso. Mas sempre busque do Senhor discernimento para saber discernir a mão direita da mão esquerda e não ser como os habitantes da Nínive dos dias do profeta Jonas. Vivemos dias que antecedem a segunda vinda, isso é fato. E nunca esse acontecimento de magnitude cósmica está tão iminente. E o texto nos aponta 2 avisos e 2 sinais visíveis sobre a operação do mistério da iniquidade, que nos servem de alerta. Primeiro aviso: Jesus vem em dia e hora que não sabemos. Não nos deixemos enganar, nem todo sobrenatural procede de Deus. E o texto logo no início ele diz assim, essa leitura que nós fizemos acerca do iníquo que está se preparando para se apresentar, o texto foi muito claro. Tudo que
que nós estamos vendo é uma prévia do que está por vir. Jesus disse o seguinte: cuidado que ninguém vos engane com relação ao Cristo. Muitos cristos têm aparecido e vão surgir outros, e Jesus disse: cuidado que ninguém vos engane. Paulo, falando a Timóteo, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ao chegarem em casa hoje, peguem esse texto, leiam todo o texto, leiam todo o capítulo, insiram o texto dentro do contexto. Peçam que o autor da palavra explique a vocês aquilo que ele deseja ministrar. Porque eu sei que eu sou profundamente deficiente, o pastor é muito bonzinho comigo, mas eu sei que eu sou profundamente deficiente, e naquilo que eu sou totalmente deficiente, que o Senhor, Ele possa abrir os seus olhos e lhe trazer a palavra por inteiro. Segundo aviso, lembremos-nos do que já aprendemos nas Escrituras. Em Filipenses, Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vós outros. Outro dia uma pessoa disse: você escreve as mesmas coisas? Eu disse: eu escrevo as mesmas coisas porque eu estou tirando da palavra de Deus. Se você quisesse que eu escrevesse outras coisas, eu preciso que eu procurasse outro livro, mas eu estou falando da palavra. E graças a Deus eu encontrei esse texto de Paulo e a resposta foi bem boazinha, né? Então, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a fé vai se consolidando no nosso coração. Em 1 Coríntios 2,13, Paulo diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A fé bíblica, ela não depende de emoções humanas, de arrepios. Outro dia uma pessoa me disse: olha, eu ouvi uma palavra, mas eu não senti nada. Eu digo: não era para você sentir, não, era para você crer. Não é? Nós precisamos crer. Essa coisa de arrepio, disso, isso é emocionalismo. A fé, ela demanda confiança plena naquilo que foi dito na palavra de Deus. É a certeza das coisas que se esperam, é a firme convicção de fatos que ainda não são vistos com os olhos humanos, mas já são fatos do reino espiritual. O primeiro sinal visível da operação do mistério da iniquidade antes da segunda vinda de Cristo é a revelação da apostasia, a negação da fé, o horror pelo sagrado. Quantas comunidades inteiras, sobretudo na Igreja do Oriente, têm sido dizimadas pelo fato de pregar a respeito de Jesus Cristo? Quantos mártires têm sido feitos na atualidade? E a gente tem perdido um tempo precioso, usando, por exemplo, um dos canais mais eficazes, que são as redes sociais. Dissemina a palavra ali, para de fazer política dentro daqueles canais e começa a anunciar o Cristo. Nós estamos perdendo tempo, deixamos de ter sensibilidade para ver os recursos que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Filipenses 3:1, Paulo diz: finalmente, meus irmãos, perdão. Romanos 1, de 28 a 32, Paulo diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação.
estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Parece o noticiário referente aos políticos brasileiros. Quanta coisa nós temos visto nos últimos tempos, quantas prisões. O Brasil tem sido achincalhado lá fora por conta daquilo que a gente tem visto, a corrupção sem precedentes. Nunca se viu tanta iniquidade nesta nação. Essa semana nós estávamos na porta, aqui saindo da oficina de artesanato, acho que foi na sexta-feira, e aparece uma senhora meio amalucadazinha, e ela começou a dizer umas coisas aparentemente sem nexo, e ela dizia que o mar ia cobrir tudo, não sei mais o que e tal, porque o fedor dos pecados do Brasil estavam subindo à presença de Deus. Era algo mais ou menos assim que ela dizia. E apesar da gente perceber que a mulher era meio amalucada, mas ela não estava dizendo algo de todo amalucado, não é? E é isso que a gente tem visto. Cada dia que passa a gente se surpreende com uma coisa pior. A gente, quando pensa que já viu tudo, de repente surge uma história de misericórdia, meu Deus. É possível uma coisa dessa? Aí a gente vem para o segundo sinal visível da operação do mistério da iniquidade, antes da segunda vinda de Cristo: o surgimento do homem da iniquidade, o anticristo. Prestem atenção, tudo que nós estamos vendo, eu repito, é uma prévia do que está por vir sob a batuta do anticristo. Em Daniel 7:25 diz assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Em 1 de João, capítulo 2, versículos 18 e 19, o Senhor fala o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, meus amados, busquem o discernimento de Deus. Busquem o estreitamento. Eu não estou falando de igrejismo, eu estou falando de relacionamento íntimo com Deus vivo. Nunca se viu tanta iniquidade institucionalizada como nós temos visto nos últimos tempos. O que nós podemos discernir aqui? Em primeiro lugar, Jesus vem, isto é fato, determinado desde tempos eternos. Ninguém sabe quando será esse dia reservado apenas para o conhecimento do próprio Deus, e Ele não o revelou a seres humanos. Cuidado com os mentirosos. Jesus vem em tal dia, em tal hora. O Senhor não permitiu que conhecêssemos esse dia para que nós andássemos em preparação constante. Segunda coisa, o mistério da iniquidade já opera há muito, contudo, ainda não manifestou a sua total ação, porque o Espírito do Senhor ainda o detém. Quando a igreja for levada da terra, essa ação maligna alcançará a sua magnitude. O pecado
perverso, o anticristo, o homem da iniquidade, será revelado, mostrando sinais e prodígios da mentira segundo a eficácia de Satanás. Por isso fomos avisados a ter discernimento, eu repito, nem todo sobrenatural procede de Deus. Portanto, cuidado, em nome de Jesus. Terceiro lugar, todos os que rejeitaram ao Senhor cairão no engano do maligno. Não tiremos os olhos do Senhor e de seus ensinos por meio da santa palavra de Deus. Ponhamos à prova aquilo que ouvimos. Deixemos que esse filtro santo seja um grande parâmetro para nós julgarmos aquilo que temos ouvido. Confiramos coisas espirituais com espirituais. Um texto bíblico, ele é examinado à luz de outros textos bíblicos. Cuidado com aqueles que retalham textos da palavra e ali montam uma doutrina ou um dogma. Antes da vinda do Senhor, virá a apostasia, a negação de tudo que se refere ao Senhor e à sua obra. E em seguida, a manifestação do próprio anticristo. Que o Senhor, ele nos ajude a compreender essas coisas. E em último lugar, que o Senhor nos conceda graça e discernimento para entender todas essas coisas. Embora a iniquidade já opere, a justiça de Deus prevalecerá. E eu queria deixar para vocês essa afirmação: não temas, porque a justiça de Deus prevalecerá, de um jeito ou de outro. Quer na vida, quer na morte, seremos livrados. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.